Boa tarde a todos, estamos ao vivo. Hoje teremos uma live em alusão ao Novembro Azul. Teremos alguns convidados especiais. Teremos um palestrante excelente, que é o Dr. Filadelfo Manuel Gouveia. Vamos aguardar um pouquinho para que todos comecem a entrar. Olá, Patrick, Bruna, sejam bem-vindos. Deixa eu dar um oi para vocês. Boa tarde, doutora Jamila, tudo bem? Nossa diretora da ABA Passo Fundo. Presidente nacional da Comissão Nacional de Direito do Trabalho, da ABA, doutor Matheus entrou, tudo bem? O pessoal está chegando. Nós teremos hoje uma live muito especial, muito aguardada também. É uma live com o Dr. Filadelfo Manuel Gouveia Filho. Ele que é urologista muito experiente e também um ser humano sensacional, tanto que se dispôs hoje no feriado, em pleno feriado, a estar aqui conosco, né, para dividir esse momento e nos trazer luz, nos trazer informação. Muita informação. Nós teremos muitas informações na tarde de hoje. Doutor Gabriel, boa tarde, já entrou também. Doutora Débora Brasil, seja bem-vinda. Agora temos o quarteto completo aqui, né? O doutor Gabriel, doutor Matheus, meus colegas advogados, e o nosso palestrante do dia, doutor Gouveia, a quem imediatamente já passo a palavra. Bom, então, para mim é um prazer participar aí da ABA Passo Fundo, né? Eu tenho uma ligação com advogados. Meu pai foi advogado, meu irmão foi advogado, a minha filha é advogada, exercendo sua profissão aqui em Cruz Alta. Então, eu tenho sobrinho que é advogado. Então, eu sempre admirei muito os advogados. E, para mim, é um prazer participar, porque eu acho que a medicina, hoje em dia, está baseada muito mais na prevenção, né, com toda essa pandemia, com tudo que vem acontecendo. A prevenção é o melhor caminho, a vacina, a proteção, né? Então isso, o Novembro Azul, o Setembro Rosa, né, o Setembro Amarelo, são ações e determinações para estimular a pessoa a fazer a sua prevenção. Eu sempre digo que é bom a gente ter um plano de saúde, mas é para preservar a nossa saúde, né? Não é para usá-la na doença. Então, para mim é um grande prazer, agradeço muito o convite do Raul, do Bel, todos vocês da ABA, e estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem, posso fazer uma pequena explanação e depois a gente continuar, Raul. O que você acha? Tá. Então, assim... Perfeito, doutor, perfeito. A primeira coisa é a gente saber o que é a próstata, né? A próstata, na realidade, é uma glândula e a sua função, junto com a vesícula seminal, é expulsar o líquido que o homem ejacula com os espermatozoides, com o intuito de fecundar o óvulo e consequentemente, fertilizar a mulher, né? Ela é uma glândulazinha, então, que fica na saída da bexiga, né, embaixo da bexiga, e o esperma sai por ali. Quando o esperma sai, nós temos uma válvulazinha que não deixa ele para a bexiga, né? Depois, por outro lado, a próstata também, a nossa urina obrigatoriamente passa no meio da próstata, né? Então, uma parte da nossa uretra é dentro da próstata. Então, essa glândulazinha, quando termina a fase reprodutiva do homem, então aí começa então, os problemas. Eu citaria aqui 3 doenças mais comuns que a próstata pode ter. Uma é o próprio câncer de próstata, outra é a infecção da próstata, que é a prostatite, que é uma inflamação, como uma amidalite, né? E a outra é o aumento da próstata.
que é a hipertrofia benigna da próstata, que se apresenta com uma idade mais avançada. Mas nós estamos falando agora particularmente do Novembro Azul. Né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, falando em termos de estatística, em cada 12 homens, um vai ter câncer de próstata. A incidência é muito alta. O ano passado foram 70 mil casos novos. E esse ano eu acho que está se encaminhando para o mesmo índice. Se não aumentar, porque nesse ano, nesse 2020, 2021, diminuiu muito a procura pelo médico em função da pandemia. Mas é um câncer de alta incidência. Ele perde aqui no Rio Grande do Sul o câncer de pele, que é um câncer muito comum aqui no Rio Grande do Sul, pela própria etnia, né? Então, é perto do câncer de próstata. Mas é um câncer muito de uma grande incidência. Dizem que o câncer de próstata, né? Quer dizer, isso é uma estatística também, uma comprovação, ele se apresenta nos países que consomem mais carne vermelha, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, é uma coisa bastante evidente. Mas Estados Unidos, Europa, já nos países asiáticos, na Índia, a incidência do câncer de próstata é muito menor. Então, ele está ligado à proteína da carne vermelha. Por quê? Nós também não sabemos. Mas existe. Existe o teste estatístico e essa incidência. E o câncer de próstata, quando que o homem deve começar a fazer a sua prevenção? Né? Eu sempre digo isso, que a partir dos 40 anos o homem tem que começar a se cuidar. Né? Uma idade padrão, fazer seus exames de rotina, fazer o seu exame da próstata, fazer seu exame do coração, porque são doenças traiçoeiras que muitas vezes a pessoa não sabe que tem e, de repente, quando ela se apresenta, não tem mais solução. Então, no caso do câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia hoje fala em torno de 50 anos. A gente fala em torno de 45 anos. Mas, se a pessoa tem um familiar que tem câncer de próstata, um tio, um irmão, pai, esse indivíduo tem que começar a fazer prevenção a partir dos 40 anos. Né? E que tipo de sintoma que dá o câncer de próstata? Nenhum. Não tem sintoma. Por isso que é um problema. Porque a gente, quando sente alguma coisa, a gente procura o médico, né? E o câncer de próstata não tem sintomas. Então, como é que você vai saber se tem ou não câncer de próstata? Existem 2 exames básicos, né? Um exame é o exame de sangue, que ficou popularizado como PSA. Na realidade, essa abreviatura da sigla em inglês, na realidade, é antígeno prostático específico. O que é isso? Isso é uma glicoproteína que é produzida só pela próstata. Então, alterações nos seus valores nos levam a pensar em muitas doenças, até na infecção da próstata, mas se leva a pensar também no câncer de próstata. Por isso que esse exame é um exame que nós preconizamos que o homem faça uma vez por ano. Né? Uma vez por ano. Mas por que uma vez por ano? Uma vez por ano porque o câncer de próstata não é um câncer agressivo. Se ele não for descoberto hoje, se for descoberto daqui a um ano, ele vai estar bem no começo. Então as chances de cura são muito boas. Ele cresce lentamente. É um dos cânceres que tem o maior índice de cura, porque ele está sendo descoberto no início. Né? Então, com relação... o exame de sangue é um dos exames. O outro exame é o toque na próstata. Né? Você sabe que a próstata fica perto do reto, mas ela não tem nada a ver com o reto. O reto
tem a ver com outras doenças intestinais. Mas o urologista, através do reto, ele consegue palpar a próstata. Então ele vai ver se a próstata tem algum caroço, algum nódulo, algum endurecimento, algum desvio, que associado ao PSA leve a suspeita do câncer. Então aí se vai fazer uma biópsia, se vai mais a fundo. Eu acho que isso, basicamente, é o grande cuidado do homem. Fazer o seu exame anualmente, apenas com PSA e o toque retal, ele já faz sua prevenção do câncer de próstata. Pois é, doutor. E aí que está a questão, né? No início ali, enquanto nós nos organizávamos, no início da live, primeiro eu agradecer a todos que estão entrando, né? Estamos com uma audiência altíssima, muitos colegas, muitos amigos, agora o doutor Paulo Dias entrou também. Estamos prestigiando nesse dia, né? E o tema é importantíssimo porque com a prevenção uma vida pode ser salva, né? Tem alguns dados que me assustaram bastante, como por exemplo, que a cada 38 minutos no Brasil o câncer de próstata mata um homem. Então, assim, ainda é muito alto o índice de mortalidade. Sendo que, conforme o senhor nos explicou, né, com a prevenção, em tese, esse número poderia reduzir drasticamente, né? Agora eu lhe pergunto, então, ainda existe muita... o pessoal ainda é muito resistente a ir até o consultório fazer o exame, já com medo, inclusive, do exame de toque? Você sabe que existe realmente um pouco de restrição, né, de ir fazer o toque. Mas, como eu estava comentando contigo, hoje eu acho que o homem já está com uma consciência muito melhor. Eu te diria que na minha clínica, em torno de 40% dos meus pacientes já é constituída de homens que vão todos os anos fazer a prevenção. Então, é uma coisa muito interessante, porque, doutor, eu quero exame de rotina, quero fazer o preventivo, e eu tenho muitos pacientes que seguem essa linha, né? Então, é muito interessante, porque a gente tem surpreendido o câncer de próstata numa fase muito inicial, e as chances de cura são muito boas, né? Eu te diria que são mais de 90%, né? Então, é muito interessante. Agora, existe ainda o preconceito, né? Existe a gozação, né? O pessoal sempre tem essa coisa de procurar se o médico tem o dedo adequado ou não, né? Isso existe. Não vou te negar, né? Existe ainda. Eu queria abrir espaço também para o doutor Gabriel e o doutor Matheus comentarem, né? E agora, até falando do doutor Gabriel, a sua esposa, nossa presidente da ABA, nossa diretora da ABA FASPUN, doutora Jamila, colocou ali, infelizmente, ainda tem muito preconceito, né? Pois é. Boa tarde a todos os colegas. Sim, eu estava escutando atentamente o doutor, e obrigado pela participação aqui nessa live, que sim, o senhor é o pivô dessa conversa aqui, que justamente o senhor é o profissional técnico da área, e ninguém melhor que o senhor para trazer para nós essa realidade, né, que existe em volta, né, e a prevenção e aos exames que devem ser realizados. Surgiram dúvidas ouvindo o senhor, referente, o senhor falou assim, não sei se está diretamente ligado com fertilidade também, o tema da próstata e esse estágio dos 40 anos em diante, doutor? Olha, assim, a próstata, ela produz um líquido, né, com proteínas, com enzimas,
Se você olhar o ejaculado de um homem, ele parece, no primeiro momento, um catarro, né? Mas ele tem enzimas, ele se liquefaz. E, através desse líquido, os milhões de espermatozoides que nós produzimos migram através do colo do útero até a trompa, para no terço médio da trompa encontrarem o óvulo e haver a fecundação. Essa é a função da próstata, produzir líquido, né? Então, ela é muito importante na fase da fertilidade, né? Porém, isso é um tema também que muitas vezes não está ligado ao câncer, mas às vezes a pessoa, por exemplo, faz uma vasectomia, né, que não quer ter mais filhos, ele continua com a mesma ejaculação, porque os espermatozoides, apesar de serem milhões, eles não têm, o volume deles é muito pequeno. O volume que é produzido é pela próstata e por duas glândulazinhas que nós temos, chamadas vesículas seminais. Então, na fase de fertilidade, ela é importantíssima, porque essas enzimas, essas proteínas, dão energia para o espermatozoide para ele poder nadar e alcançar o óvulo. Pelo que eu vejo, não sei se os colegas aqui, o Raul e o Matheus vão concordar comigo, mas eu vejo que há dois tabus e não somente um para fazermos esse check-up. Primeiro que o homem, e eu me incluo, faço minha culpa aqui, é muito reticente em fazer exames, em geral, cuidado geral, check-up geral, como o senhor disse, coração, né, sistema sanguíneo, circulatório, etc. Então, já somos resistentes a irmos ao médico, né? E mais ainda, ao urologista, em função de ter que fazer um exame de toque, né? Então, eu acredito que não é somente o tabu, senão são dois, né? É claro que um está diretamente relacionado, né, ao exame em si, mas eu justamente me incluo nisso aqui porque sou uma pessoa que não tem o costume de fazer exames de rotina, né, preventivos, absolutamente. E só que eu estou nesse limite de idade, né, doutor? Eu fiz 40 anos esse ano e eu preciso mudar um pouco isso, né? Eu vejo, a gente percebe as nossas mudanças, né? Eu tenho percebido nos últimos anos, por exemplo, uma mudança muito grande no meu metabolismo, né? Antigamente, as refeições que eu fazia, a quantidade de comida que eu ingeria, eu sentia uma digestão muito mais rápida, né? E hoje, pelo contrário, né? Eu sinto muito mais devagar e consequentemente também um acúmulo de peso maior, né? Então, de fato, é algo que nós homens não somos acostumados a fazer. Olha só, eu vou fazer uma observação, porque vem dentro desse tema que o doutor Gabriel agora estava comentando, a doutora Manu. Boa tarde, doutora Manu, obrigado pela participação da colega. Ela colocou aqui, parabéns pela iniciativa, ótimo tema. Tenho 2 casos na família já em situação avançada. Falta de prevenção, #exame, ela colocou. Devolvo a palavra ao doutor Gouveia, doutor Gabriel. Vamos ouvir aí. Eu concordo que existe realmente um preconceito e o homem não está muito acostumado mesmo a fazer exame. A mulher tem muito mais o hábito de ir ao ginecologista, né? Todos os anos, preventivo de câncer de mama, o seu exame preventivo do colo de útero, e o homem não tem mesmo essa frequência, né? Mas assim, eu sempre falo para os pacientes que a gente tem muita satisfação em ver um paciente com câncer curado, né? Isso para nós dá uma imensa satisfação. Eu vou dar um depoimento rapidinho meu aqui. Eu tenho uma família que, ao invés de câncer, tem problemas cardíacos, safena, tá? E
eu com 40 anos comecei a fazer eletroesforço todos os anos. Em resumo, eu com 50 anos descobri que eu tinha 3 artérias coronárias com obstruções importantes. Eu jogava tênis todo dia, não tinha um sintoma, não tinha nada. No entanto, eu ia ter uma morte súbita, fulminante. Aí eu fiz 4 pontes de safena, né? Já faz 22 anos. Eu nunca tive um infarto. Voltei a jogar meu tênis, sem problema nenhum. E então, eu tenho um irmão com 4 pontes, uma irmã com 3, uma outra irmã com stent, só uma das minhas irmãs que escapou. Então, às vezes você escuta assim, fulano com seus 40 e poucos anos morreu de infarto, mas ele não tinha nada. Quer dizer, ele tinha sim, ele só não sabia que tinha, porque nunca foi ao cardiologista. E eu sempre digo, eu falei isso com o Raul, cardiologista e urologista. Novembro Azul não é aquele slogan, procure o seu médico. O slogan é procure seu urologista, porque existe uma diferença. Uma pequena alteração no PSA já pode significar a presença de um câncer. Não precisa ele estar anormal para dizer que a pessoa tem câncer. Às vezes o exame tem uma variação, você faz o toque, você encontra um nódulo, um caroço, como a mulher quando palpa a mama, né? Nós não temos, infelizmente, essa capacidade de alcançar, palpar a nossa próstata. Alguém tem que fazer isso por nós. Mas, às vezes, um carocinho, um PSA normal, já pode ser um indício de um câncer. E um câncer no começo que seguramente vai ter muita chance de cura, né? O PSA normal é até 4, né, doutor? Então, se eu levar, por exemplo, o resultado inferior a 4 em um médico que não é urologista, ele pode interpretar como resultado normal. O PSA, ele assim, até os 50 anos, a gente calcula até 2,5, mais ou menos. Dos 50 anos até os 70, mais de volta de 4, até 4. Conforme nós vamos ficando mais velhos, depois de 70 anos, normal é até 6, pode ser até 8, porque assim, o PSA, ele aumenta com a idade. Mas assim, o que eu sempre digo para os meus pacientes é que você tem que fazer todos os anos. Se ele aumentar de 1, você estando na tua faixa etária normal até 2,5. Se ele aumentar de 1 para 2, você deve fazer o toque. Porque o aumento de um ponto, estatisticamente, 9% das pessoas que aumentam um ponto no PSA têm chance de ter câncer de próstata, mesmo estando normal. Por isso que eu digo, deve procurar um urologista, que talvez um clínico geral ou um cardiologista não valorizasse esse aumento de um ponto, porque o teu PSA está normal. Então, ele realmente aumenta com a idade, ele aumenta em outras situações, por exemplo, quem anda de bicicleta hoje, se for fazer um PSA amanhã, pode dar aumentado. Quem anda a cavalo hoje, se for fazer um PSA amanhã, pode dar aumentado. Se ele tiver uma relação sexual hoje, porque quem ejacula é a próstata. Se ela se mexe, ela desprende o PSA no sangue. Então, para a pessoa fazer exame do PSA, ela não deve, pelo menos no dia anterior, ter relação sexual, né? Então, são muitos fatores da própria infecção que fazem o PSA aumentar também. Mas, de uma maneira geral, a pessoa tem que fazer todos os anos, nessas situações normais, né? E aí, se tem alguma alteração, tem que ir mais a fundo. Perfeito. Doutor Matheus, o que o senhor captou dessa explanação fantástica, né? Que, por incrível que pareça, já se passaram 32 minutos do início da live, né? E passou voando o tempo, mas vamos continuar, podemos continuar à vontade. Doutor Matheus, com a palavra.
Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo, né? Um muito importante debate, né? Boa tarde ao Dr. Gouveia e um agradecimento por disponibilizar, né, o seu tempo num feriado para debater tão importante assunto, né? Ainda mais, né, que agora é o mês de combate ao câncer de próstata, né? E tudo gira em torno exatamente da prevenção. Boa tarde ao Dr. Raul, né? Agradeço o convite por participar. Boa tarde ao Dr. Nelson Gabriel, né? Marido da nossa diretora lá em Passo Fundo, né? Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Tudo que o Dr. Gouveia falou, né? E as considerações do Dr. Nelson ali, mas eu pensei algumas dúvidas, assim, que eu acho que são pertinentes, né? E eu vou, né, justamente na esteira de que nós, homens, somos muito reticentes em cuidar da nossa saúde, em fazer exames, né? E do famoso, mais pra frente eu me preocupo com isso, né? Então eu gostaria de saber se o câncer de próstata é uma doença exclusiva de idoso ou há casos, né, de 40 anos, que são homens novos, né, de 40, 50 anos, e, né, justamente para fortalecer ainda mais que a partir dos 40 anos a gente comece de fato, né, a prevenir, a ir a consultas regulares no médico. Essa é a minha primeira pergunta, doutor. Se é uma doença exclusiva dos idosos ou se há casos já com homens de 40 anos, né, 50. Ô, Matheus, prazer em te ver também. Obrigado espero preencher todas as expectativas. Assim, ó, eu formei em 74, né? Estou indo para 50 anos de formado. Assim, ó, o paciente mais novo que eu operei, com câncer de próstata, tinha 38 anos. Foi um achado casual, porque ele nunca tinha feito nem o PSA. Mas eu tive muitos pacientes na faixa entre os 40 e 50 anos que foram operados. Alguns deles com história familiar. Um deles, inclusive, agora eu estou com família tradicional aqui de agricultores de Cruz Alta. A gente descobriu agora, irmão dele, mais velho do que ele, está com 60 e poucos anos. E a gente acabou de descobrir. Então, assim, os mais jovens podem ter sim, entendeu? Não tem dúvida. Claro que o câncer de próstata aumenta com a idade. Você tem razão. Depois dos 80 anos, se nós vivermos até lá, quase é certo que todos nós vamos ter câncer de próstata. 90% dos homens depois dos 80 anos têm câncer de próstata. Agora, como ele não é agressivo, eu, para um paciente acima dos 80 anos, ou perto disso, eu nem peço o PSA. Porque o que eu vou fazer? Vou fazer uma biópsia nele? Vou fazer uma cirurgia? Vou fazer uma radioterapia? Não. Ele não vai morrer do câncer de próstata. Ele vai morrer de outra doença. Porque o câncer de próstata não é agressivo. Então, assim, ele aumenta com a idade, infelizmente, né? É um ônus, né? É um bônus você ter mais idade, ter cabeça boa, tá ótimo, né? E é um ônus você ficar sujeito a ter câncer, né? Então, de próstata ainda, né? Eu tenho pacientes meus, tem um paciente meu muito recente aqui, com 91 anos, anda a cavalo, assiste cancha reta e ele não tem câncer de próstata. Ele foi operado e tinha um aumento benigno da próstata, mas ele não tem. Então é um felizardo, né? Mas a incidência aumenta muito, realmente. Recentemente nós vimos nos noticiários da TV, né, o ator James Michael Tyler, ele era daquela série Friends, ele era o personagem Gunther. Ele faleceu com 59 anos em decorrência de câncer de próstata, né? Então foi um caso que aconteceu agora no final de outubro, né? Quase abrindo o Novembro Azul. Aqui, doutor Raul, temos uma pessoa que está assistindo, o seu Júlio César, aí, ele diz inclusive que ele é paciente do Dr. Gouveia, né? E ele teve o histórico, né, do pai e do irmão, se não me engano, colocou um tempo atrás, e ele descobriu com 50 anos também, fazendo os exames, né, e hoje está com 70 anos tranquilamente ali, né, com sua família.
Então, que melhor testemunho que esse de uma pessoa que teve familiares acometidos e que ele mesmo teve a doença e que conseguiu, né, através do tratamento, de um exame, de um preventivo, conseguir combater o câncer. E aí, doutor Gouveia, vem a minha seguinte pergunta: quais são os tratamentos e qual é o tipo, e como é essa agressividade, como incide no corpo da pessoa com a doença? Gabriel, é o seguinte, o tratamento, existem dois tratamentos, assim, para o câncer de próstata. Eu vou falar em dois, Deu uma outro pequena falhada no áudio. de um deles. Assim, ó, Voltou. tem a cirurgia, né? Tá me escutando ou não? Tá, né? Agora sim, doutor. Agora sim. Tá. A cirurgia radical, que você tira a próstata, as vesículas seminais, e aí você, com isso, uma doença localizada está resolvida. E hoje também existe a radioterapia. A radioterapia, o que acontece com a radioterapia hoje em dia? A radioterapia evoluiu muito, né? Antigamente, o câncer de próstata era uma pessoa na faixa de 60 anos ou menos, a indicação radical era cirurgia. Hoje já mudou de figura. Por quê? A evolução da radioterapia, da aparelhagem, do tipo de tratamento, evoluiu muito. Então, praticamente tem o mesmo índice de cura de uma cirurgia, com muito menos riscos, né? Com risco de ficar perdendo urina, com risco de ficar com disfunção erétil, e o risco da própria cirurgia. E a cirurgia de próstata não é uma cirurgiazinha, é uma cirurgia grande, né? E eu te falei da radioterapia, e talvez esse amigo que se manifestou, ele fez também o que existia também, aqui em Porto Alegre, agora está mais difícil, em São Paulo é um tratamento chamado braquiterapia. O que é a braquiterapia? É o implante de sementes radioativas dentro da próstata. É uma radioterapia também. Só que essas sementes, em torno de 80 a 100, é como se imaginasse um pedacinho de grafite, um lápis, né? Com aí meio a 1 centímetro, que são implantados dentro da próstata. A gente chama de sementes radioativas. E durante um ano, ela vai soltando a radiação e elimina o tumor também. É um procedimento que em Porto Alegre a gente teve por um bom tempo, e o colega que fazia lá foi para os Estados Unidos e nos largou aqui sozinho. Mas em São Paulo ainda se faz, né? Mas hoje em dia, a radioterapia e o outro exame que eu estava esquecendo de falar, desculpe, a gente fala com arroz e feijão, que é o exame de sangue e o toque. Mas tem um exame que também é muito importante hoje em dia, chamado ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Então, esse exame, junto com os outros, são muito importantes para o diagnóstico. Por quê? A ressonância dá uma classificação radiológica que a gente chama de PIRADS. Perfeito, doutor. E a questão, e esses exames, doutor, inclusive os feitos em consultório e tal, como é que isso aí está funcionando na rede pública? Porque a gente sabe que na rede particular, né, plano de saúde e tal, a gente consegue fazer, mas e na rede pública, né, pro brasileiro, assim, e de modo geral, da grande maioria da população, como é que tem funcionado? O senhor sabe nos informar? Olha, Raul, assim, o PSA, ele pode chegar em qualquer ISF e pedir para um colega, para o médico, pedir o exame do PSA. Isso é tranquilo. Alguns colegas podem ter experiência em fazer o toque retal, mas o certo seria ele consultar um urologista. Tá? Aí vem um problema. Eu trabalhei como médico de Estado um bom tempo, e a gente, todas as quintas-feiras,
eram reservados para preventivo do câncer de próstata. Então eu fazia os toques, né? Mas eu saí do Estado e hoje você sabe que não existe mais médico do Estado, nem médico do governo federal. Os médicos que existem hoje em dia são do município. E muitas vezes eles não são especialistas. São médicos de família, são médicos que fazem ação integral à saúde, preventivo. Então, de qualquer forma, se eles aprenderam, eles poderiam assumir a prevenção para aquelas pessoas do SUS que necessitam, sim, de um diagnóstico precoce, porque a própria radioterapia o SUS promove. A pessoa pode fazer radioterapia pelo SUS e pode fazer diversos tratamentos oncológicos pelo SUS. Agora tem que fazer o diagnóstico, a biópsia. Então, eu sinto muito. Aqui em Cruz Alta, por exemplo, não sei como é que está em Pato Fundo, mas aqui fica muito difícil o tratamento oncológico, você fazer o diagnóstico. O tratamento dá para fazer, mas o diagnóstico do oncológico pelo SUS aqui em Cruz Alta é difícil. Perfeito, perfeito. Até se alguém estiver assistindo souber como é que está a situação em Pato Fundo, pode nos fazer essa observação aqui pelo chat. E também as pessoas que estão nos vendo, que estão acompanhando, podem também fazer perguntas. A qualquer momento vocês podem perguntar, só colocar no chat que no limite do possível a gente vai passando as perguntas para o Dr. Gouveia. Dr. Matheus, eu vi que o senhor ia falar alguma coisa. Eu fiz umas anotações, né, de tudo que o Dr. Gouveia está falando, né, que eu achei muito pertinentes. E o doutor comentou algo que me chamou bastante atenção, que há estudos, né, que relacionam o consumo da carne vermelha como um fator de risco, né, do aumento do câncer de próstata. E aí eu aproveito para perguntar, né, nesse vértice, se o tabagismo e o alcoolismo também são fatores de risco que agravam, né, que fazem aparecer o câncer de próstata, né, com mais frequência, se tem alguma relação. Olha, Gabriel, não tem estudo sobre isso, sobre o alcoolismo e sobre o tabagismo. O tabagismo e o alcoolismo pode estar ligado com outro câncer da linha urológica, que é o câncer de bexiga e o câncer do trato urinário. Por incrível que pareça, o tabagismo não leva só até câncer de pulmão, leva a câncer de bexiga também. Por quê? O câncer de bexiga está ligado a agentes químicos. Então, o alcatrão e a nicotina, assim como o próprio álcool em excesso, eles são eliminados pela urina. E na urina eles têm contato com as células do trato urinário que podem se degenerar e provocar um câncer da linhagem vesical da bexiga ou dos rins, que esses cânceres, sim, são muito agressivos, né? E que realmente estão ligados ao tabagismo. Né? Muita gente, o tabagismo dá câncer de pulmão? Também, câncer de pulmão, mas também dá câncer de bexiga. E, por incrível que pareça, já que você falou em tabagismo, o próprio câncer de pulmão, que era um câncer que tinha mais incidência do que o câncer de próstata, hoje em dia ele diminui a incidência, porque diminuiu muito o número de pessoas que fumam. Então, também diminuiu o índice de câncer de pulmão. E o câncer de bexiga, consequentemente, também. Porque pessoas trabalham em costume, trabalham com tingimento de pele, se eles não se protegerem com máscaras, com sílica, eles podem inalar aquele produto, que ele sai na urina e pode causar um câncer de bexiga. Doutor Gouveia, seguindo um pouco na linha da pergunta do doutor Matheus ali antes, já que há estudos que indicam a maior incidência, né, quando a ingestão de carne vermelha é maior, existem alguns alimentos que sirvam como preventivos ou que ajudem a combater ou criar algum tipo de defesa? Olha, eu falo muito no tomate, né? No licopeno que o tomate tem, que na realidade o licopeno
qual seria a função dele? Seria minimizar o efeito da proteína animal, né? Então, se você comer um tomate cozido por dia, tem que ser cozido, né? Você poderia, vamos dizer assim, diminuir a ação proteica da carne e, consequentemente, diminuir a incidência do câncer. São assim, nada disso tem uma comprovação científica mesmo, né? Então, fica difícil você ter algum alimento, alguma coisa que facilite, né, para você evitar o câncer de próstata. Infelizmente, nós não podemos dizer, você toma licopeno todo dia que você não vai ter câncer de próstata. Não dá, infelizmente não. Perfeito, obrigado. Surgiu uma pergunta aqui, nos enviaram uma pergunta pelo WhatsApp. A pergunta é a seguinte, por favor, gostaria de saber quando o homem é diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Ele fez a prostatectomia total e após 5 anos fez todos os exames, inclusive ressonância magnética, e daí vai ter uma indicação de mais 30 radioterapia. Isso é comum? Isso pode acontecer, Raul. A gente, assim, a gente preconiza que mesmo com a prostatectomia radical, que é retirada de toda a próstata, eventualmente ficam algumas células da próstata. Então a gente acompanha através do PSA durante 5 anos. Se eventualmente o PSA começa a aumentar, o que significa? Que ele tem alguma célula prostática que pode ser uma neoplasia maligna de próstata. Esse é o termo correto. A gente está falando aqui em câncer, né? Mas na realidade a gente usa neoplasia, que a neoplasia é um termo menos agressivo, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, há necessidade de fazer uma radioterapia de resgate, ou seja, fazer uma radiação naquele local onde tem a próstata para tentar eliminar aquelas células que sobraram, né? Normalmente são mesmo 30, 35 sessões, e na maioria das vezes, quando o PSA está baixinho, resolve o problema, né? Perfeito, entendido, doutor, entendido. Perfeito. Uma outra pergunta aqui de uma mulher que é uma felizarda, até inclusive, essa mulher é uma felizarda, minha esposa. Ela perguntou aqui se o doutor poderia responder, ou melhor, se o doutor poderia dar uma pincelada sobre as doenças benignas da próstata. Conheço idosos que já tiveram que operar várias vezes. Acho que até um que eu conheço é capacete do senhor. Assim, Raul, existem doenças benignas, que é aquela doença que eu falei, que a próstata, ela, depois de 60 anos, ela pode aumentar de tamanho. Então, é a hiperplasia benigna da próstata, que ela aumenta, e como a nossa uretra passa no meio da próstata, o que acontece? Esse aumento diminui a passagem da urina, como um cano que fosse entupindo, né? Então, muitas vezes, há necessidade da cirurgia. Mas hoje, isso melhorou muito também, porque nós temos remédios excelentes que tratam esses aumentos benignos sem necessidade de cirurgia. Então, são remédios muito bons, de custo bem acessível. Você falou em SUS, inclusive disponibilizados nas farmácias da Secretaria de Saúde. Esse remedinho relaxa a bexiga, aumenta o canal e faz a pessoa urinar bem. Se eventualmente o remédio não dá certo, né, então a solução é para a cirurgia, mas só no sentido de desobstrução. Vamos obstruir, tirar aquela próstata que está trancando para a pessoa poder urinar bem. Mas não tem nada a ver com câncer, né? Uhum.
Então, boa tarde para a doutora Mayra Tonial, que entrou aqui, nossa colega também. Doutora Mayra, pelo que eu fiquei sabendo, inclusive vai palestrar em congresso internacional em breve, viu? Vamos ter que acompanhar depois também. Doutor Gabriel, o senhor ia fazer um comentário. O Matheus. O Matheus, perdão. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Dr. Gouveia. Se pacientes que, né, fizeram todo o tratamento, se curaram do câncer, eles podem sofrer de recidiva, né? Isto é, de desenvolver novamente o câncer? Isso pode ocorrer? Olha, Matheus, assim, ó, a gente fala 90%, né? Assim, infelizmente, se a próstata não for toda retirada, ficar algum segmento, ou mesmo quem faz radioterapia, né? Quando a pessoa faz a radioterapia, ela permanece com a próstata. Então, ela diminui o PSA, mas ela tem que continuar atenta porque ela tem a próstata ainda. Infelizmente, pode recidivar. Nesses casos, quando se tem dúvida, se faz uma biópsia, né? Uma nova biópsia, para saber se é câncer mesmo. Às vezes o PSA pode aumentar, e eu tenho pacientes meus que já fizeram várias vezes biópsias e nunca deram positivas, e que tem o PSA aumentado. Produz essa proteína a mais, mas não tem o câncer de próstata. Mas a recidiva, infelizmente, pode acontecer. E não sei se há tempo para mais uma pergunta, porque eu Claro achei que muito importante algo que o doutor comentou, que o câncer de próstata não tem sintomas. Mas eu já ouvi muito falar, assim, principalmente em pessoas que não têm tanto conhecimento do assunto, e até como uma forma de, né, se isentar da responsabilidade de procurar um médico, né, de dizer, não, eu não vou no médico porque eu ainda estou urinando normal, e só relacionam alguma alteração, né, na próstata, no caso, que possa indicar algum câncer, quando urina no famoso conta-gotas. E eu pergunto, se quando acontece isso já está num estágio avançado do problema, que precisa de uma solução urgente, né? Porque eu já ouvi muito falar isso em círculos próximos, né? Eu tô tudo normal, mas só procuram um médico quando começam a urinar no famoso conta-gotas, né? Matheus, então, isso que você me relatou, isso acontece quando a próstata aumenta. Então, normalmente é um aumento benigno, não é câncer. Né? Por quê? Você imagina uma pessoa na faixa etária dos 40 aos 50 anos, ou até aos 60 anos, essa pessoa faz xixi do outro lado da rua, né? Depois de 60 anos, é que a coisa começa a apertar, porque a hipertrofia benigna da próstata aperta e aí a pessoa começa mesmo. A gente diz que o xixi, ao invés de longe, vem no pé, né? Então, isso é um sinal do aumento da próstata, mas não do câncer. E é um ledo engano, infelizmente, quem pensa assim, eu não sinto nada, então eu não tenho câncer de próstata. Infelizmente, isso acontece, né? E é um ledo engano, porque o câncer de próstata, infelizmente, ele atinge a pessoa nessa faixa etária e não dá sintoma nenhum. Né? Temos essa famosa e popular frase, né, que procura alguma doença, vai achar. Mas é bom achar, porque a doença, se ela está ali, é bom achar cedo, né, para poder fazer algum tipo de tratamento. Eu concordo plenamente contigo, Gabriel. Olha, eu sou um exemplo disso. Eu seguramente, se eu não tivesse feito essas 4 pontes minhas, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu tinha a principal artéria do coração com 90% de obstrução. E na época eu tinha 50 anos, né? Eu ia morrer jogando tênis, sei lá como é que eu ia morrer, fazendo uma festa. Mas eu fui atrás pelo meu histórico familiar e felizmente descobri. Então, eu fiz meus exames no ano passado,
agora fiz esse ano com cardiologista. Felizmente meu coração está bom, né? Não quer dizer que eu não possa ter um problema, mas quem procura acha sim, mas acha para o seu benefício. Exatamente. E assim, doutor, agora eu queria colocar o ponto de vista do familiar. Nesses dias atrás, nós estávamos justamente com o meu sogro, com um problema no coração, né? E de fato, assim, todo mundo que quer bem a pessoa fica aflito, né? Então, não é somente que temos uma pessoa com câncer e pronto, né? Essa doença ataca essa pessoa, mas ao mesmo tempo prejudica todo o contexto familiar, né? E coloca, aumenta a preocupação com essa pessoa, né? E saímos das nossas rotinas no sentido de mudar nossas atividades para poder cuidar ou estar próximo dessa pessoa, levar, fazer exames, levar em consultas e tal. Então, eu acho que essa seria a minha contribuição do dia, que não devemos fazer exames preventivos não somente por nós, mas também por quem nos quer bem, né? Por nossas famílias, né? No meu caso, tenho a minha esposa e tenho 2 filhas pequenas, né? Então, ainda as minhas responsabilidades são maiores, né? Tenho que estar aí muito tempo para elas, né? Para elas 3. Perfeito. Pode falar, doutor, pode falar. Perfeita. Desculpe, a tua colocação foi perfeita. E se você fizer isso, hoje eu tenho 2 netos, um com 13 e um com 1 ano. E graças a Deus eu tive esse privilégio de vê-los, né? Mas é por aí mesmo. A gente tem que, cada vez mais, né? As coisas estão evoluindo. E nós não vamos ficar para trás, né? Eu acho que nós não podemos ficar para trás de jeito nenhum. Pessoal, por incrível que pareça, se foi 1 hora, estourou o nosso tempo limite já. Estamos por conta do Instagram, a qualquer momento pode cair a nossa live, tá? Então eu vou pedir para a gente encerrar, até para tentar salvar, se der tempo, né? Eu queria, assim, agradecer muito ao Dr. Gouveia, no feriado de 15 de novembro, estar aqui, abrindo mão de estar descansando hoje, que ele passa correndo direto, podia estar ali com a família sentado, mas não, está aqui esclarecendo dúvidas, nos trazendo luz, nos trazendo ciência, nos trazendo informação. Viu, Raul? E aqui nos comentários estão colocando que os netinhos amam muito esse vô, né? Então, o senhor não está mentindo. Não, muito obrigado, gente. Olha, eu acho a iniciativa de vocês sensacional. Eu estava dizendo que a nossa associação médica no interior, infelizmente, acabou. Eu acho que vocês têm que lutar para a associação de vocês se fortalecer cada vez mais, porque a associação é uma coisa da gente, não tem nada a ver com ética, com nada. São discussões, são ganhos, são palestras, contribuições que a gente não pode deixar de fazer. Parabéns para vocês. Parabéns para o senhor. Dr. Filadelfo Manuel Gouveia Filho, muito obrigado. Um fraterno abraço para ti. Doutor Matheus, um grande abraço também, obrigado pela tua participação. Doutor Gabriel, fantástico também, sensacional. Só tenho a agradecer a todos e principalmente a todos que nos assistiram, que participaram, que mandaram perguntas. Tem um monte de perguntas chegando aqui agora, infelizmente o tempo não vai nos permitir responder. Deixamos então, quem sabe até futuramente uma outra live para gente continuar esse bate-papo tão gostoso. E quando a coisa é boa, passa assim tão rápido, né? Se foi 1 hora brincando. Um abraço para todo mundo e mais uma vez muito obrigado. Se vocês quiserem fazer umas últimas considerações em 5 segundos, está aberto o microfone. Agradecer a todos os membros da ABA e das diferentes ABAs do Brasil que participaram dessa live, né, que entraram. Eu vi aí de várias comissões diferentes, o Dr. Paulo também, a doutora Jamila, um abraço grande. Desejar um bom final de feriado a todo mundo, né? E muito obrigado especial ao doutor, né, pela disposição do seu tempo. Tá? Abraço ao doutor Raul, abraço ao doutor Matheus.
Também agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui nesta tarde, agradecer a todos que nos assistiram e um muito obrigado, né, ao Dr. Gouveia por disponibilizar um pedacinho do feriado dele para debater tão importante assunto. Abraço a todos, até uma próxima, quem sabe. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Um abração. Obrigadão. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.